Amém, meu irmão? Eu quero que você viva uma vida espiritual tanto produtiva quanto prazerosa. Eu já produzi debaixo de chicote. Eu já produzi debaixo de ferrão, sabe? De esporada. Você tem que fazer, você tem que isso. E às vezes Deus não tinha me chamado para aquilo. Moço, eu vejo o ministério de louvor aqui da igreja, sabe? Se diz, eles fizeram uma música, tanto a letra quanto a música. Mas pensa num negócio ajeitado que ficou, sabe? Por quê? Põe para mim, para eu fazer. Não tem jeito, eu não sei tocar nada. Falo que o único instrumento de corda que eu toco, se fosse tocar, era sino. Sabe, não toca nada. Mas eles ali vão, faz isso, um arranjo, isso e aquilo. Sabe, pessoas qualificadas, talentosas, sabe, foram agraciadas, porque é graça de Deus, com esses dons, com esses talentos, e agora estão revertendo para Deus. Aí tem uma pessoa, uma ovelhinha, e fala assim, nossa, eu queria tanto cantar, a voz, nem ela aguenta a voz dela. Por quê? Porque Deus não chamou ela para isso. Amém, meu irmão? Olha o que diz o texto aqui. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Paulo, então, está falando o quê? Que assim como o corpo, cabeça, tronco, membros, assim como o corpo ele é formado de membros. Tem o dedo, tem a mão, tem o braço, tem a perna, tem o peito, tem a cabeça, tem o pescoço. Então, Paulo está agora aqui, está falando o quê? Que cada membro, ele tem uma função. E olha aqui como é que ele começa a ensinar isso. Versículo 15 diz assim, se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se você falar, eu não sou o pastor, então eu não sou do corpo, quem disse que não? Sabe por que esse programa está chegando até você? Porque ele está sendo gravado pelo William, que está aqui na minha frente. Porque, nossa, se trocar, põe o William para falar e põe eu para gravar. O William, eu vou te falar até uma coisa, o William pode falar melhor do que eu gravar. E vai falar até mais uma coisa, o William, certamente, se depender de mim, para eu editar, você não vai receber 1 segundo de gravação na tua casa, porque eu não sei. Você entende que cada um tem a sua função, e não é porque o William, aleluia, não é porque o William está atrás da câmera que ele não é importante. O William é tão importante quanto eu, a função é diferente, mas a importância é a mesma. E você sabia, para eu falar isso e não esquecer de forma alguma, que nós seremos recompensados baseado naquilo que Deus nos capacitou para fazer? O William não vai ser cobrado por não ter pregado e ensinado o Evangelho como eu prego. Eu não vou ser cobrado ou recompensado ou não recompensado por gravar e editar o programa como o William grava. O William vai ser recompensado baseado naquilo que ele desempenhou para Deus, no chamado que Deus deu para ele. Você entende? Você, que às vezes você olha, eu não estou fazendo nada. Sabe que às vezes, esses dias eu estava falando, Deus me ensinou uma coisa que é a respeito da igreja, muito legal, a respeito da gravação. Você sabia que quando começou a gravar aqui agora, que os programas são nem gravados, os cultos são televisionados ao vivo, você sabia que tem irmãos que têm assistido, têm ficado em casa ao invés de vir na igreja? Sabe o que Deus falou para mim um dia? Falou assim, avisa eles, a unção que está aqui alcança ele lá, a palavra alcança, não é, fala para eles que vocês não vierem aqui, eu vou amaldiçoar a vida deles, de maneira alguma. Mas Deus falou uma coisa para mim, falar para todas as pessoas, falou assim, a simples presença de alguém, como eu já ouvi testemunho, a simples presença sua dentro da igreja, aí tem o seu amigo, está lá na sua casa, porque ele ainda tem um preconceito em relação à igreja evangélica, pastor, isso, aquilo, ainda que aqui não seja evangélica, que seja uma igreja de crente, apaixonado por Jesus, tudo doido por causa do amor de Deus, nós somos assim. Essa pessoa que está lá na casa e às vezes assim, nossa, eu queria ir lá na igreja, lá no Sal da Terra, aí ele vê essa pessoa e fala assim, nossa, o meu amigo está lá, aquele conhecido meu está ali.
Ele vem porque ele viu alguém. E eu falei isso para as pessoas, falei, meu irmão, você pode ganhar uma alma ou ser participante da salvação de uma vida simplesmente porque você está aqui e a câmera te pegou num culto. E essa pessoa veio porque ela falou assim, olha, eu conheço essa pessoa, ele é legal, gente boa, não sei o quê, se ele está lá na igreja eu também vou, não vou me sentir, né, um peixe fora d'água ali. Meu irmão, olha só como que Deus, como que todos nós temos uma função importante para que vidas sejam salvas. Vamos continuar lendo esse texto aqui. Verso 17 diz assim, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? O olfato serve para você sentir o cheiro. O ouvido é para você ouvir. A boca é para falar, o olho é para ver. Tudo tem uma função. E eu tenho certeza que o nariz, ele não tem ciúme da orelha, e a orelha não tem ciúme do olho, porque todos ali trabalhando em comunhão, em função, a função funcionando, os chamados funcionando, tudo opera de uma forma maravilhosa. Eu levo a palavra, o outro toca, tem um pessoal que intercede, tem o café da manhã, está tudo pronto, tem as pessoas, se todo mundo fosse pastor, cadê a ovelha? Então tem chamado de ovelha, tem ovelhas que serão ovelhas sempre, vão orar, vão testemunhar, mas talvez nunca vão subir num púlpito. Quantas pessoas têm um chamado lá na empresa delas, então é um empresário, tem um chamado de ser empresário, de ser um ganhador de dinheiro, de ser um investidor no reino de Deus. Você sabia que tem o chamado que fala sobre o chamado de socorro, sabe? Então o chamado de contribuir. Tem pessoas que têm facilidade para contribuir, tem gente que é uma luta, sabe? Então, às vezes você é um empresário bem sucedido e tá, Deus me chamou. Meu irmão, você já imaginou isso? Você aí, empresário, você começa a ofertar, a semear, a contribuir no Evangelho de Jesus. E aí, através do seu dinheiro, que foi um dom que Deus te deu, um talento que Deus te deu, vidas serão salvas. Você sabia que você que oferta, que tem consciência da sua oferta, da sua contribuição, você sabia que você vai receber o mesmo galardão que eu? Amém por isso? Você não precisa ter inveja, você não precisa se sentir, eu não faço nada, meu irmão não faz nada, você está pregando o Evangelho com dinheiro, e eu estou pregando o Evangelho com a boca. Qual que é a diferença? Deus seria muito injusto se ele recompensasse, o pregador vai ser, não, o pastor, nossa, o galardão do pastor, a recompensa do pastor é muito grande, porque ele salvou muitas vidas. Meu irmão, para que uma vida seja salva, quantas pessoas estão envolvidas? Quantas pessoas estão envolvidas para que esse programa esteja chegando à tua casa? Quantas pessoas estão envolvidas para isso? Existe a contribuição da transmissão, existe a contribuição da filmagem, da edição, existe a contribuição do pregar o Evangelho, quantas pessoas estão envolvidas para que essa palavra que você está vendo agora, ouvindo agora, ela chegue e alcance o teu coração. Você acha que Deus vai se esquecer de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo? Todos nós seremos recompensados de forma igual, porque Deus ele não faz distinção, acepção de pessoas. Amém? Vamos continuar, verso 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Nariz, você vai ser nariz, orelha, você vai ser orelha. Ganhador de dinheiro, você vai ser ganhador de dinheiro. Cantor, você vai ser cantor. Pregador, você vai ser pregador. Intercessor, você vai ser intercessor. Você que limpa a igreja, você vai cuidar da limpeza. Você que cuida do evento, você vai fazer com excelência. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Você já imaginou um corpo feito só de olho? Seria uma aberração. Então, Deus, o Senhor me chamou para quê? Para ser olho, para ser braço, para ser perna, para ser o quê? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Meu irmão, sabe por que eu estou falando? Porque tem um coração batendo lá dentro de mim. Se não tivesse coração, esse órgão,
esse membro que ninguém vê, que ninguém nem lembra dele. Você está me vendo? Você não lembra do meu coração. Você está olhando para o meu rosto. Mas se não houvesse um coração, se não houvesse esse membro interno que ninguém vê, trabalhando compassadamente, direitinho, fazendo a função dele, cadê o corpo? O corpo inteiro não funcionava. Eu quero falar para você hoje, por favor, chegue para o Espírito Santo e fale: Espírito Santo, o Senhor me chamou para quê? Porque a Bíblia diz, verso 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você sabia que foi o Espírito Santo, quando você foi gerado, você sabia que o Espírito Santo pegou e falou assim: Deus, esse Espírito aí, Marcelo, vai ser o mestre da palavra. Foi Ele que escolheu. Foi Ele que escolheu. E demorou muito tempo. Eu sofri, eu me entristeci, eu me puni. Foi pesado para mim, foi chato para mim, porque eu não sabia o que Deus tinha me chamado. A partir do momento que eu entendi o que Deus me chamou, moço, hoje eu tenho evangelistas aqui na igreja que são 10. E eles estão formando a equipe deles. Pessoas que têm facilidade de levar o evangelho, distribui um CD e faz um convite. São pessoas assim. Cada um no seu chamado, cada membro funcionando nesse corpo. E para a honra e glória do Senhor, o sal da terra tem sido um corpo bem ajustado. E tem funcionado. Porque está tudo, cada um ali, ninguém tem inveja de ninguém, ninguém quer tomar o lugar de ninguém. Cada um, ele vai ficando satisfeito por desempenhar com excelência a função que Deus lhe deu. Meu irmão, independente da igreja que você estiver, independente do lugar que você esteja, funcione no chamado de Deus. Trabalhe no chamado de Deus. Você que é profissional, que não tem uma função, que você que acha que não tem uma função espiritual assim, às vezes você é um padeiro, meu irmão, faz o pão ali, e começa a orar a Deus, que as pessoas, quando elas comerem desse pão, que elas encontram uma graça diferente. E essa pessoa, quando chegar para falar assim: nossa, mas o pão que você faz, ele é saboroso demais. É uma oportunidade de você falar do amor de Deus para essa pessoa. Você pode ganhar uma pessoa lá na padaria, lá no balcão. Meu irmão, Deus nos chamou para ganhar almas para Ele. Amém? Então, em nome de Jesus, funcione no seu chamado. Busque, corra atrás, o Espírito Santo me ensina, me mostra, me revela qual que é o meu chamado. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser uma vida maravilhosa. No nome de Jesus, amém.